Sim, Então vamos lá, sim. pessoal, só para a gente se conhecer um pouquinho, enquanto a gente espera o pessoal chegar, se vocês quiserem colocar no chat da onde vocês estão participando, ia ser legal para a gente falar. Para começar, o Éder está na nossa maravilhosa Florianópolis, no sul do Brasil, certo, Éder? Certo. Eu vou até Eu, escrever. yeah. Eu estou aqui esperando menos 20 graus aqui no Canadá, perto de Toronto, é onde eu resido hoje. O pessoal de São Leopoldo, ou mais gente de Florianópolis, São Bernardo, temos pessoal de Fortaleza, saudade do kitesurf de Fortaleza, Curitiba, linda cidade, morei lá 2 anos. Temos gente de várias regiões aí. Do Rio de Janeiro, mais um minutinho esperando o pessoal participar e a gente começa. São Paulo, também morei muitos anos em São Paulo, adoro, saudade da culinária de São Paulo, Paulo, Jundiaí. Então tá, pessoal, enquanto o pessoal está compartilhando aí as cidades, vamos começar. Primeiro uma apresentação rápida, tá? Minha e do Éder. Só mover aqui. Lá, pronto. Então vamos lá. Primeiro uma apresentação rápida da gente. Meu nome é Maurício Desen. Eu sou o Country Head da Streamline no Brasil, sou parceiro estratégico mundial da Streamline. Fiz uma carreira grande no Brasil também. Eu saí do Brasil faz aproximadamente 10 anos para vir para o Canadá, para um mestrado de inovação e tecnologia. E trabalhei em grandes empresas do Brasil, como a CVC Corp, American Express, como a Unimed. Então, a gente, ao longo do tempo, acumula bastante experiência na parte de operações de caminho crítico, que eu chamo, né? Tanto em healthcare, em saúde, como em serviços, mas também em manufatura. Eu sou um mestre em administração de empresas com ênfase em finanças corporativas e tenho um mestrado em inovação e tecnologia aqui pela Universidade de Waterloo. Éder, aí você se apresenta, meu amigo. Meu nome é Éder, eu estou ajudando o Maurício no Brasil com a Streamline. A minha carreira se baseia muito na administração, sou especialista em estratégia, mestre em engenharia e gestão do conhecimento e minha experiência é em todos os ramos, né, empresarial, tanto indústria, comércio, serviço, tanto a área pública como privada. E agora, os últimos anos, dedicado à área comercial, por isso estou ajudando o Maurício. Ok. Então, obrigado, Éder, pela participação. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a discutir um pouquinho sobre essa desmistificação de inteligência artificial, tá? Eu gostei desse título porque quando a gente fala de inteligência artificial, as pessoas têm associado muito ao que está mais aparecendo na mídia, que é ChatGPT, a guerra a nova guerra por dominância da inteligência artificial no mundo entre o Google, Microsoft e todos os grandes players, né? Mas essa inteligência artificial, vamos chamar, para o consumidor, para as pessoas, para a massa de pessoas que querem usar para interagir com a inteligência artificial. Entretanto, a AI, ela já está no mercado para business to business há muito mais tempo. Então, só para dar um parecer para vocês, quando a gente fala de inteligência artificial, tem essa figura de algo complexo, de algo que pode criar uma revolução, até negativa, mas isso não é verdade. A inteligência artificial já é uma ferramenta muito utilizada no primeiro mundo e também no Brasil. Então, o ponto desse webinar hoje é passar para vocês, de maneira prática, como a inteligência artificial funciona para a supply chain para a gente desmistificar essa ideia de que é complicado, é caro, é difícil de implantar, é algo intangível, algo que a gente não consegue adotar rapidamente nas empresas brasileiras, tá? Então, só para, antes da gente entrar no tópico, um pouco da logística do webinar, tá? Por favor, façam perguntas a qualquer tempo, tá? A gente tem perguntas e respostas no final do webinar, mas vocês podem nos interromper aí, colocam as perguntas no chat. Éder, você me ajuda, que eu não estou enxergando o chat aqui, estou enxergando a apresentação, a fazer os pontos, tá? A gente responde conforme vamos, tá? A gente vai abrir 2 questionários para vocês durante o webinar, para a gente conhecer um pouco melhor os participantes, para a gente também compartilhar experiências, tá? E o link desse webinar vai ser enviado para todo mundo que fez o registro no final da nossa conversa,
Tudo bem? Então, aqui um primeiro questionário, ou seja, quais são os principais problemas que vocês têm gerenciando o supply chain? Aí eu vou pedir para a nossa assessoria mundial para colocar o questionário na tela. Olivia, if you can just bring it in the questionnaire, that would be great. I'm going to stop sharing a little bit. Então, pessoal, nós temos uns segundinhos aí, se vocês puderem responder, é sempre muito curioso para ver quais são os males que nos afligem a todos, né? Então, a gente vai divulgar a resposta disso num segundinho. Então, a gente tem a curiosidade na previsão de demanda, que é um grande problema, alinhamento de departamentos como vendas e operações, aquela eterna pequena guerra, né, entre vendas e operações, as limitações do Excel de vocês, o ERP, para realmente ter a velocidade de demanda, lead times muito longos ou atrasos, rupturas por fornecedores e também a mudança do comportamento do consumidor, que hoje está mais veloz do que nunca. Então, se vocês puderem escolher, a gente já está quase acabando os segundinhos aí para a gente ter a resposta. I think we're good, Olivia. Vamos ver se a gente consegue. Não surpreendentemente, a acuracidade sempre ganha, né? E esse é um tópico legal para a gente discutir. E, de novo, alinhamento entre departamentos. Então, vocês podem perceber aí como fornecedores, lead times, isso é mais ou menos. A gente faz webinars mundiais também. Isso não é um mal só do Brasil. Essas respostas estão bem em linhas com o que a gente encontra no mundo todo hoje, tá? A Streamline ela trabalha em 40 países e a gente tem contato direto com clientes, fornecedores. É mais ou menos esses problemas mesmo. Então, vamos lá. Voltar aqui para a apresentação. Vamos falar um pouquinho de alguns detalhes da inteligência artificial no mundo. Antes de entrar no específico, da. Você está vendo o gráfico, Éder? Sim. Sim. Então vamos lá. Ah, esse é um estudo, alguns estudos mundiais. Vocês podem perceber aqui que em 2023, onde a gente está agora indo para 2024, a gente vai cruzar a marca de 250 bilhões de dólares, que é o mercado de inteligência artificial no mundo. Tá? Ah, os especialistas estão estimando que nos próximos 5 a 6 anos, esse mercado vai chegar até 1,8 trilhões de dólares. Tá? Isso do ponto de vista de mercado de inteligência artificial mundial. Agora, o que isso representa para a sociedade? Existem muitos líderes mundiais em termos de política, economia, líderes de negócios mundiais, os grandes pensadores e executivos de grandes empresas, estão quase unânimes dizendo que o mundo vai passar por uma grande transformação nos próximos 5 a 7 anos. Essa transformação ela pode ser mais difícil, tem muita gente prevendo uma recessão mundial que pode durar até 10 anos, começando em 2028 ou 2030, gerada pela inteligência artificial. Mas não a inteligência artificial do tipo maligna, exterminador do futuro. É só porque a sociedade deve passar por uma transformação muito grande, porque os empregos vão mudar de perfil. Similar ao que houve na Revolução Industrial, similar ao que houve quando a internet nasceu. Então, vai ter uma mudança de perfil muito grande em termos dos tipos de emprego, e isso vai forçar a sociedade como toda a se adequar. A gente vai se adequar, mas tem um risco de uma recessão por conta disso. As pessoas não vão ter tanto, vai ter muita gente para pouco emprego, tá? Então você vê como essa transformação fecha com as estimativas estatísticas de uso de inteligência artificial no futuro, tá? Aqui um boom que aconteceu durante o Covid, tá? Vocês têm como a inteligência artificial foi muito utilizada por causa da pandemia. Esses dados são de 2021. Você vê na parte industrial, hoje, o número de líderes de governo e de negócios que já respondem dizendo que a inteligência artificial é usada moderadamente ou é totalmente funcional nas organizações deles. Você vê na manufatura 93%, serviços 84%, tecnologia 83%, retail, que é o varejo, né, atacado, comércio 81%, ciência 77%. Então, você tem uma participação muito grande da inteligência artificial hoje já nas indústrias, já nos negócios, tá? Então,
alguns gráficos agora já trazendo esse assunto da AI para o tópico que a gente trabalha, que são logística e supply chain, o gerenciamento de supply chain. Esse é um relatório bem interessante, fornecido pela Gartner Mundial, que é um dos maiores institutos de pesquisa do mundo. Isso é bem finalzinho de 2022, então essas informações estão bem atualizadas. Vocês podem perceber o mercado de software de supply chain management, gestão de supply chain, para software nos Estados Unidos, como sempre, os números deles são sempre grandes, né? Você vê que tem aí 10, quase 10 bilhões, Alemanha, Inglaterra, Japão, Canadá, França. Como sempre, aí são os países ricos que dominam o investimento em novas tecnologias, né? Mesma coisa, o crescimento no gráfico da direita, vocês podem ver que são os mesmos nomes. Daí é aquele eterno dilema, aquela discussão, eles investem em tecnologias porque eles são ricos ou eles são ricos porque eles investem em tecnologia, né? Mas isso é um tópico para um outro webinar, a gente discute um pouco de filosofia de economia aí. Mas, de qualquer forma, quando você migra agora, o Brasil não está tão mal assim. Pelo contrário, o Brasil, aqui, a gente pesquisa os países com a maior adoção de softwares de logística e supply chain, tá? Não estou falando especificamente de inteligência artificial, mas a maior parte desses softwares tem algumas rotinas que são muito melhores do que o bom e velho Excel. O Brasil está em quinto no mundo em termos de adoção. Isso traduz para a gente, para vocês que estão participando desse webinar, numa demanda de competição. Ou seja, quanto mais adoção, mais a empresa fica eficiente, melhores os custos, mais agressiva ela fica em termos de mercado, de dominância de mercado. Tá? Então, você vê, o Brasil ele não está tão grande quanto os países do primeiro mundo, mas a adoção está crescendo muito. Tá? E aqui também essa distribuição mostra um pouco como os setores industriais, econômicos dessa adoção. Não surpreendentemente, né, a parte que tem uma distribuição e gestão de inventário pesado usa muito. O Brasil é um poderio econômico agrícola, como você sabe, a gente tem muitos clientes que a gente conversa no Brasil na parte do agronegócio. Aí vem engenharia, manufatura, wholesale, que é atacado, transporte. Então, quanto mais capilar, quanto mais granular a distribuição e o número de SKUs, o número de itens, maior a adoção. Tá? Antes de irmos para a primeira onda, Éder, se você tiver algum comentário aqui. Sim, Maurício, eu só gostaria de comentar com o pessoal que não é só uma pesquisa, né? Porque acaba que a gente comprova isso na demanda da Streamline no Brasil. É exatamente essa ordem, né? O volume de leads que entram para nós, a procura grande, logicamente, do varejo, né? Mas muito, né? Muito agrobusiness, né? Muitas empresas de engenharia industrial que tenha um volume significativo de estoque e distribuição. Então, ele é quase igual ao nosso gráfico de demanda do CRM, né? Exato. Então, e outra coisa que tem turbinado a demanda por inteligência artificial e para otimização de estoque é a taxa de juros. A taxa de juros altas não é só um mal que sempre esteve presente no Brasil, a taxa de juros alta hoje é uma realidade no mundo todo. Então, com dinheiro barato, as taxas de juros do primeiro mundo estavam na faixa de 0,5%, 1%, 1,5%. Não tinha uma preocupação muito grande em termos de ter excesso de estoque. Mas hoje, com as taxas de juros subindo a 3, 5, 7, 8%, que é algo que não se via há mais de 20 anos no primeiro mundo, a necessidade de otimização de estoque e não perder vendas se torna um tópico dominante. Tá? Então, o mundo está mudando, não só do ponto de vista da ameaça, mas também da oportunidade da inteligência artificial, mas economicamente também o custo do dinheiro está mais caro para todo o planeta. Então, isso gera uma demanda muito maior por soluções de otimização. Tá? Então, vamos em frente. Ah, essa parte mais filosófica de dividir um pouco com vocês a parte de mercado acabou. O webinar ele é prático, né? Então é isso que a gente quer mostrar para vocês. E por isso que a gente optou por organizar esse webinar em três ondas de resultados. São os resultados de curto prazo, médio prazo e longo prazo, tá? Então, estou dividindo em dias, semanas e meses. Justamente para vocês terem um gostinho, para vocês
tentarem refletir isso dentro da empresa de vocês. Vamos falar primeiro, então, da onda de inteligência artificial de curto prazo. É onde isso não é filosófico mais, tá, pessoal? Isso é o que a gente vê na prática durante a implantação de inteligência artificial, tá? Então, o primeiro ponto o que eu quero discutir é o mito da curiosidade. Vocês viram no webinar, no resultado da pesquisa, que a maior parte das pessoas, dos participantes, responderam as mesmas coisas em termos do problema da curiosidade. O, o, eu gosto de questionar, eu e o Wider, a gente questiona bastante o modelo de acuracidade. E deixa eu explicar isso um pouquinho. Aqui você tem na parte da direita as vendas. E o fato é, se você pensar num RP ou se você pensar num controle de Excel ou demanda por Excel, não é humanamente possível reagir ao que acontece nas vendas. Então as empresas fazem o quê? Perdão. As empresas fazem o quê? Elas tentam controlar os canais de vendas que acessam diretamente o consumidor final. Aí você tem uma nova camada no meio, que são de tua distribuição, lojas físicas, CDs, e você tem uma fonte que alimenta tudo isso, que são os seus fornecedores de manufatura. Então, todo mundo desse webinar provavelmente pertence à supply chain, vocês conhecem bem essa dinâmica, ou seja, você está sempre tentando forecastar o futuro. Mas você pode entregar o estado da arte de forecast, de orçamento para o futuro, mas no dia seguinte o comportamento do consumidor mudou. Ele vai comprar mais ou menos. Ou seja, a variável principal não é controlada por nenhum de nós, muito menos por um Excel. Então, a, 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 existe um mito dessa acuracidade. Por que o mercado de supply chain sempre fala tanto de acuracidade em reportes, planilhas, BI, data warehouse, sempre tentando acertar a acuracidade? Porque é necessária, a gente respeita isso, você precisa fazer capacity planning, você precisa se planejar para o futuro, mas principalmente porque não existe nenhuma alternativa que consiga reagir à parte de vendas, ao comportamento do consumidor. Isso é o que está mudando. Tá? Então a gente está provocando vocês, pensando, ou seja, as setas estão apontando para o lado certo? Na verdade, não, nesse gráfico. É o oposto. Todas essas setas, elas têm que ser apontadas da direita para a esquerda. O que acontece em vendas deveria refletir automaticamente em toda essa cadeia. Tá? E vocês lembram do nosso pequeno questionário? O segundo ponto foi justamente dificuldade de comunicação entre vendas e operações, que é o mal de todo mundo. Aí entra o SNOP, o SOP no Brasil, para tentar equalizar isso. Mas a gente vai mostrar como umas ferramentas de AI, como, por exemplo, a Streamline, ela resolve isso de uma maneira definitiva. Tá? Elis, tem algum comentário aqui? Sim, a questão da curacidade, né? Eu acho que tem esse aspecto da precisão em relação à demanda, mas, né, a seguir a gente vai falar também, né, da curacidade em termos de dimensionamento, então, do estoque, das compras, para atender essas vendas. De nada adianta eu ter os dados corretos num ERP, né, o inventário correto, se o dimensionamento disso é extremamente errado, onde eu tenho muito excesso em itens que não giram e falta em muitos itens principal que tem demanda. Então, tem a questão velocidade, tem a questão da precisão dos dados e esse aspecto que tu salientou da precisão do forecast, né? Eu chamo esse momento de voando às cegas, né? Depois que você faz um belo forecast, no dia seguinte, na semana seguinte, as vendas oscilam e você não tem tempo de fazer um novo forecast. Então, você está se adaptando. E a reação a isso é o que a gente chama aqui do bullwhip effect, tá? Que é esse formato de tsunami que tem, que, na verdade, é um modelo muito simples de explicar um problema muito complexo. Isso tem pesquisadores de Stanford que pesquisam efetivamente o bullwhip effect, que basicamente é isso, ou seja, uma oscilação pequena no cliente, como ela não pode ser capturada rapidamente ou automaticamente pelas limitações de Excel, de uso de RP, as limitações internas das empresas no mundo de hoje, você acaba criando pulmões no canal de venda, traduzindo, os teus vendedores, tua área comercial acaba pedindo um forecast maior, porque ele não tem tempo de reagir, isso afeta teus canais de distribuição, que acabam criando mais estoque, que afeta a manufatura, que chega lá nos fornecedores e cria os problemas de ressuprimento, que a gente vai conversar sobre isso também. A inteligência artificial, ela não lineariza de forma perfeita, não fica uma linha reta, mas ela diminui muito essa oscilação. E isso tem resultado financeiro direto, que é
menos perda de vendas e uma otimização de estoque absurda, tá? Porque agora tudo isso é automático, tá? Então, só para, antes da gente entrar na parte prática, de mostrar como isso realmente funciona na prática, é o ponto que a gente falou agora, ou seja, as vendas, elas precisam puxar toda a cadeia logística. Eu sei que todo mundo nesse call, nesse webinar, já escutou sobre isso, que venda que puxa produção, que puxa distribuição, mas isso tem uma forma diferente de operacionalizar isso agora usando inteligência artificial. Basicamente, o que que a inteligência artificial entrega? Cada vez que você faz uma venda, você despacha ou recebe uma mercadoria, cada vez que tem qualquer mudança dentro do teu RP, a Streamline, a inteligência artificial, ela recalcula tudo. É um forecast por venda. Então, não dá nem para comparar. Eu usava um exemplo, é como se tivesse um exército de pessoinhas lá calculando coisas no Excel, mas nem isso é uma comparação justa. Então, essa velocidade de resposta, a gente troca um pouco aquela paranoia de acuracidade, que, de novo, a gente não está descomissionando a acuracidade, mas a gente está desafiando ela um pouco. A gente troca a paranoia da acuracidade por uma resposta imediata a cada venda que vocês fazem. Então, fica uma equação muito melhor. 95% do trabalho a inteligência artificial faz. 5% é o que eu chamo de calibração da venda. É onde você derruba a tua experiência do teu negócio para estratégia comercial, estratégia de crescimento, promoções, e aí você calibra o que vai acontecer, aquilo que a inteligência artificial não consegue pegar olhando as tuas séries históricas, tá? Maurício, eu queria falar duas questões, né? Essa importante, tu destaca sempre em nossas reuniões, né? Isso da migração do esforço operacional para se transformar em gestor, né? Em cuidar das questões táticas, quem cuida da gestão da demanda. E isso tem a ver com essa transformação, essa crise de 2030 prevista, porque isso já aconteceu antes, né? Com a informatização, com a internet, né, muita gente não se atualizou e ficou fora do mercado. E o que a gente consegue na nossa implantação é preparar toda a equipe envolvida em gestão de demanda para se tornarem mais gestores, né, e deixar essa parte braçal, esse 95% do trabalho com a inteligência artificial. Logicamente que a gente prepara os profissionais para conseguir se atualizar em termos em termos profissionais, né, para atuar nessa área. É isso mesmo, ou seja, a gente sempre conversa que as pessoas têm medo de perder emprego por causa da inteligência artificial. No caso do supply chain, a gente não tem visto isso, pelo contrário, a gente tem visto esse pessoal que acaba batendo cabeça o tempo todo modelando dado em Excel e eles são jogados para um nível, eles são promovidos de um nível operacional para um nível tático estratégico muito pesado em termos de negociação com o fornecedor, porque a informação está lá. Então, agora deixa eu navegar um pouco para isso ficar um pouco menos conceitual. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente discutir e mostrar para vocês como o sistema funciona na prática. Está conseguindo ver minha tela, Éder? Sim, tá ok. Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto é, esse sistema é conectado, essa inteligência artificial da Streamline é conectado nos teus RPs, pode conectar em Excel também, quando tem muitos sistemas, a gente tem várias formas de conectar. Não é complexo, porque a gente só está puxando dados de vendas, de estoque, produtos a despachar e receber, tá? E lead times. Então, o grande ponto aqui, que já é um diferencial muito grande, é a questão que você consegue enxergar a ruptura em tempo real. Esse número verde aqui não é o teu valor de inventário de estoque. Esse número verde aqui é o excesso de estoque. Então é a ruptura gritando logo na primeira tela para você. E o número vermelho é a tua potencial perda de venda, é o que a gente chama stock out. É quando o teu lead time, todos os ângulos, recebimento, despacho, pedidos a receber, pedidos a despachar, mais a estimativa de vendas, estão dizendo que o teu lead time você não vai ter tempo de ressuprir. Então, aqui eu gosto de. A gente, tanto eu e o Éder, a gente está envolvido com a Streamline, porque especialmente eu, com o meu background financeiro, a AI ela não é um sistema de melhoria de processo, é um sistema de melhoria financeiro. Claro, ela entrega muito melhoria de processo, mas não é aquele estigma, vou implantar um software para melhorar o jeito que a gente trabalha. Não, é para dar resultado financeiro direto. E aqui a gente começa essa conversa. O número verde, de novo, é o excesso de estoque e o número verde, perdão, verde excesso, o vermelho falta, tá? E aqui você vai conter o máximo de granularidade. Então você pode navegar aqui, por exemplo, onde está meu excesso de estoque? Aqui está na moda, mas não em roupas de verão e inverno, está em camisetas. Em qual SKU, que é o meu maior
problema aqui nas extra large, aonde? Na região da América do Norte, no meu centro de distribuição de Nova York, é aqui que eu tenho um problema de excesso, tá? E aí você vem aqui no canal de venda, tá? Então, essas visualizações, elas podem ser, você vê, a gente abre a tua estrutura de produto, a tua estrutura de distribuição e de canais de vendas ao máximo de granularidade. Você pode chegar até o ponto de ter um cliente associado com o vendedor, associado com uma região, e você vai ter essa visualização aqui, tá? Então você pode clicar, olha, me mostra por localização. Vamos imaginar um grupo farmacêutico do Brasil que tem 50, 60, 100 lojas. Você vai saber exatamente, numa visão gerencial, onde estão os problemas. De novo, isso é venda a venda. No minuto seguinte, esses números mudam a partir do que está acontecendo nas suas vendas, tá? Ou você pode ter visualização por canal, por item. O sistema tem um poderio ABC enorme, ou seja, você pode vir aqui e colocar uma análise ABC e combinar essas linhas, unidades vendidas, receitas, lucro, custo de mercadoria e valor de inventário, tá? Então, por exemplo, vou criar um ABC aqui 70, 20, 10, combinando a receita e lucro. Agora, você tem essa visualização que também é muito poderosa. Ou seja, nesse database aqui de exemplo, essa empresa tem um grande problema. Os produtos, os rock stars, né, os melhores produtos, estão com uma potencial falta de venda bem forte. E ele vai te marcar exatamente onde esses problemas estão. De novo, isso é online real time, tá? Então, claro, isso, a gente poderia ficar uma hora aqui conversando os detalhes, mas não é o escopo, só quero mostrar basicamente a maneira como a AI dá resultado de curto prazo, e eu vou dar um exemplo de como ela funciona. Então, deixa eu pegar um item aqui, tô lá no distribuidor. Aqui no gráfico, a linha cinza são as vendas de vocês, é a venda histórica. A inteligência artificial, ela já captura automaticamente os outliers, esses pontos pretos aqui, é a AI dizendo, olha, não estou considerando esses pontos fora da curva para cálculo estatístico, tá? E essa linha azul é a inteligência artificial rodando milhões de simulações dinâmicas para escolher não só o melhor modelo estatístico para fazer o forecast futuro, como também o número de períodos do passado. Então, a gente não usa uma média de 12 meses, 24 meses. Isso é muito dinâmico, tá? Eu conheço produtos que a gente vinha numa média, daí caiu e tem um comportamento diferente. A inteligência artificial começou a pegar 3 meses de média, porque é o que tá, é o que gera uma curiosidade melhor, tá? Essa linha vermelha é o modelo estatístico e essa faixa avermelhada aqui é o teu estoque de segurança, que também é calibrado pela inteligência artificial e refletindo tuas operações. E a linha verde é o estoque projetado. Então, você vê, esse item aqui, você tem um pequeno excesso de estoque, tá? Mas que a AI vai corrigir, ela não vai te pedir para comprar nada aqui até isso ser equalizado. E esse zigue-zague é a AI controlando a operação, tá? Então, olha que interessante, eu vou mostrar isso de uma maneira mais dinâmica. Eu vou pegar esse outlier aqui de novembro, que claramente está muito baixo, teve algum problema, e vou equalizar ele. Vou colocar um 2.000, tá? É assim que a AI trabalha. Você vê que equalizando essa venda, eu equalizei no passado, mas funciona para frente a mesma lógica. O sistema detectou que o nível constante não é o melhor modelo, ele detectou uma tendência linear de crescimento, tá? E já foi buscar mais dados no passado, porque ele simula essa faixa histórica aqui para escolher qual é o melhor perfil. E claro, aí você tem múltiplos modelos estatísticos, né? Você vem aqui, você tem, por exemplo, sazonalidade, ele captura a sazonalidade, ele joga essa sazonalidade. O ponto aqui, e tudo que está em amarelo, vocês podem, o usuário pode equalizar, tá? Então você pode fazer os teus overrides, você pode chegar aqui e dizer para o sistema, usar esse aqui que é mais simples, e dizer, ó, a partir do segundo mês eu quero 30% a mais de venda para esse item. O sistema equaliza isso. Só com um detalhe, você consegue fazer isso em qualquer nível da tua money tree, da tua pirâmide de produto aqui. Então, você pode chegar na empresa inteira ou num grupo de produtos ou numa localização e dizer, ok, esta filial, sei lá, filial de Chapecó, minha cidade natal, vamos chamar ela para conversa. A gente, né, todos os SKUs associados, a gente está estimando, vai ter uma promoção lá, a gente está estimando 20% a mais de venda. Você joga aqui, agora todos os SKUs associados lá foram adaptados automaticamente, tá? Então, por que que a gente não chama, por que que a gente vê isso no curto prazo? O investimento em AI, de novo, desmistificando a AI, o investimento de AI para esse tipo de solução, a gente tem visto
quase 80% dos casos, ele se paga na implantação. Geralmente a implantação é rápida, em torno de um mês e meio, 2 meses a gente implanta. Por quê? Porque na hora que você tem essa visualização, tá? Tem, claro, tem outras formas de mapear quando você tem muitos SKUs, mas quando você tem essa visualização, imediatamente, durante a implantação, as empresas têm uma granularidade que nunca tiveram antes. E aí começa cancelamento de ordem, antecipar ordem, redefinir estoque de segurança. Você tem uma série de ações que você faz já no curto prazo para ter resultado financeiro. Para dar um exemplo para vocês, uma grande empresa farmacêutica da América do Norte, ela reduziu os estoques dela em 50% depois de 8 meses usando a Streamline. Tá? O maior grupo supermercadista da Arábia Saudita, que se chama Grupo Panda, eles controlam 240 mega stores, do tamanho do Carrefour do Brasil, ou Angelone, no sul do Brasil, uh, basicamente com a inteligência artificial da Streamline rodando tudo. Tá? Entende? Esse questionamento da curiosidade, ele está diretamente relacionado ao que a gente vê com a velocidade de resposta. Imagina que cada vez que você faz uma venda, toda a tua cadeia é ajustada, inclusive com o MRP, o sistema controla a matéria-prima também. Então, essa diferença de comunicação entre comercial, entre vendas, entre operações, entre compras, ela nunca vai ser eliminada completamente, mas primeiro, todo mundo vai enxergar a mesma coisa, então é muito difícil se você pedir para um pessoal comercial para vir aqui, sei lá, numa filial, numa farmácia, ou num grupo de produtos aqui. Deixa eu pegar um simples. Veja, se tem toda a inteligência artificial te falando isso, o comercial ele não vai chegar e colocar 10.000 aqui, porque ele está vendo a mesma coisa, tá? Então, você começa a ter essa linearidade. Lembra do bullwhip effect, o que eu chamo de pequeno tsunami, que vira um grande tsunami lá na manufatura, na distribuição? Isso tudo é equalizado, completamente conectado no cliente. O cliente comprou, vai tudo imediatamente ajustado. Distribuição, vendas, canais, estoque de segurança, matéria-prima, manufatura, tudo é ajustado para isso. Tá? Inclusive com long lead times, isso funciona muito também, bem também. A gente tem muito sucesso em empresas de mobiliário que trazem produtos da China para a América do Norte, para a Europa. Tá? Dá para ter uma equalização muito boa. Então, claro, tem mais aqui que a gente poderia mostrar, mas para respeitar o tempo do webinar, vamos voltar que a gente tem um tópico agora que é um tópico de médio prazo. Antes disso, Éder, teus comentários sempre são mais do que bem-vindos. Não, só para quem não conhece bem a ferramenta, não usou a ferramenta ainda, né, o resultado final de todas essas simulações, disso que as equipes estão visualizando, é uma lista de pedidos de compras redimensionado para atender à demanda efetiva, né? Então, a gente não mostrou ali, mas só para entender como é que funciona a resposta do sistema após todas as simulações, as sugestões da inteligência artificial, os ajustes, né, aproveitando a experiência da equipe. Então, o resultado final é um novo dimensionamento de pedidos de compra. A imagem está duplicada, Maurício, Eu está mostrando o segundo slide. vou corrigir isso agora. Corrigiu? Não, agora sim. Tá. Você está vendo o slide da calibração de supply chain? Sim. Então, vamos lá. Então, agora a gente está falando, perdão, a gente está falando vamos para a segunda parte, as que eu chamo de a segunda onda de resultado financeiro operacional da inteligência artificial. A primeira, a gente acabou de comentar, só para resumir, velocidade de resposta. Você reage, a tua cadeia inteira reage ao que acontece no consumidor, na venda para o consumidor. Isso é um diferencial competitivo absurdo e a gente vê números poderosíssimos com relação a isso. A segunda onda, que a gente chama de médio prazo, e médio prazo aqui eu estou falando em semanas, ela vem da calibração de supply chain. Tá? Então, de novo, a partir das vendas, você consegue, dentro da inteligência artificial, alocar lead times e calibrar lead times, variação de lead times, os planos de ressuprimento, o plano de ressuprimento baseado em ABC, nível de serviço, ou seja, você começa a calibrar o teu supply chain de uma maneira que é muito gostosa de ver o pessoal usando. Porque, na verdade, como você tem agora uma velocidade de resposta imediata, você pode arriscar um pouco mais, porque a AI vai te ajudar a prevenir erros futuros.
Esses números vermelhos que eu mostrei na tela antes, com relação a potencial perda de venda, não é que já aconteceu, é uma antecipação para dar tempo da empresa corrigir antes que ocorra, tá? Então você pode recalibrar os teus níveis de serviço. Mas aqui, para não ser muito conceitual, a gente vai direto para os exemplos práticos. Deixa eu compartilhar aqui a Streamline. E eu vou mostrar o que que a gente está conversando. Então, aqui, por exemplo, essa tela que vocês viram antes é a que a gente chama, basicamente uma grande tela de calibração de vendas, onde a AI vai fazer 95% do trabalho e os teus usuários, tanto de operação como de vendas, podem fazer os ajustes para futuro. Por exemplo, se você nunca participou de uma Black Friday, claro, você tem que colocar essa informação de crescimento de Black Friday em novembro, porque a AI não vai pegar isso, tá? Então, essa tela aqui, visualizem como uma grande calibração de vendas. Aqui na parte de inventário é onde você tem o que a gente chama, o que eu chamo dessa calibração de supply chain, tá? Então, de novo, aqui você tem todos os teus SKUs, mas claro, a gente trabalha com grupos, então você filtra, por exemplo, você vem aqui e cria um filtro onde você associa uma localização, por exemplo, você quer trabalhar na tua localização número um, tá? Então você vai ter os itens dela, tá? E aqui você pode, por exemplo, nos teus lead times, você começar a trabalhar com diferentes números, com diferentes alocações. Deixa eu até ir para todos os itens para ficar até mais forte o exemplo. Tudo que tem amarelo aqui você pode sobrescrever, tá? Então você vê, tem um código de cores, quanto mais escuro o verde, maior o teu excesso de estoque, e o vermelho é sempre a falta de produto potencial, tá? Então, olha que interessante esse exemplo de calibração de venda. Primeiro, se você tem um lead time aqui de 30 dias, mas você tem um fornecedor que não está muito confiável, você pode alterar, você pode colocar um buffer, uma reserva de segurança no seu lead time. Então, quando você coloca isso, olha o estoque de segurança, ele sobe de 2.700 e pouquinho para 3.100, tá? A gente não está alterando nada no teu RP. A única coisa que a gente devolve para o teu RP é o plano de compras, plano de manufatura ou plano de transferência, quando você tem transferência de CDs entre lojas. São esses três tipos de ordens que a gente devolve, que a gente entrega, tá? Então, veja, você tem capacidade de fazer isso. Agora, a parte que é muito poderosa é quando você calibra nível de serviço. Tem sempre três grandes momentos quando a gente implementa Streamline. A primeira é essa primeira onda de dias, quando com as vendas. A segunda é quando calibra a supply chain. Eu chamo isso de benefício estrutural, ou seja, vai acontecer o tempo todo. E olha que interessante, quando você tem um nível de serviço de 98%, como um plano de suprimento, ou seja, você está dizendo para o teu sistema que você quer que em 98% das vezes você tenha o produto na loja, isso geralmente é aplicável para produto A. Agora, vamos imaginar que esse produto é um produto C ou B, e você consegue recalibrar ele para 60%. Olha o que acontece no estoque de segurança. Ele vai de 1.390 para 172. Essa calibração, gente, é essa calibração aqui que tem muito valor financeiro. É aqui onde os grandes números começam a acontecer. Porque, de novo, você pode calibrar esse sistema. Você pode dizer para ele, ok, 60% foi muito agressivo, está começando a aparecer uns vermelhos aqui de potencial falta, eu vou recalibrar ele para 70%. Estou falando de um item, mas você pode fazer isso em qualquer, para todos os seus Bs e Cs. A gente acabou de fazer esse exercício numa empresa muito grande de e-commerce no Brasil e os resultados estão sendo assim astronômicos, tá? Eles tinham muito problema de excesso de falta de estoque, na verdade, falta de espaço em warehouses. Está começando a equilibrar agora só por essa recalibração, eles não estão perdendo venda. Então você pode calibrar isso, tá? E de novo, como o Éder mostrou, você clica aqui em ordens planejadas e a AI ela vai te dar exatamente o que você tem que comprar, tá? Então, essa parte é quase uma mudança conceitual importante, porque os usuários eles aprendem a confiar na AI durante algum tempo, porque parece tão simples, você não precisa fazer cálculo mais. Você vem aqui, abre numa segunda-feira e pede para gerar os pedidos e ou exporta para o Excel, abre na mão, ou ele vai direto de volta para o teu RP. Tá? Tem, claro, uma crise de confiança inicial, que é normal, mas depois ela se cura. Tá? Então, essa calibração de supply chain é um ponto extremamente poderoso, porque você cria uma cultura estrutural de benefício financeiro operacional. Tá? Comentários aqui, Éder? Não, só para uma coisa que a gente deixa bem claro nas reuniões, né? Apesar daquela cara parecida com Excel ali, né? A Streamline
ela trabalha com inteligência artificial. O nosso sistema é originário da inteligência artificial e não do Excel. Mas, como 90, no Brasil, né, 99% de quem trabalha na supply chain usa Excel, então ela tem essa cara, ela tem algumas funcionalidades parecidas com Excel, até por essa questão de adaptação, né? Então, é uma ferramenta amigável para os usuários já do Excel, mas a diferença é, nascemos da inteligência artificial e não somos uma automação do Excel. Exato. No mercado tem várias automações de Excel, mas o sistema ele é turbinado por uma inteligência artificial que aprende, que ajusta. Se você ele aprende a tua elasticidade de preço, então se você reduz o preço dos produtos, ele vai saber que você tem que aumentar a quantidade disponível. Então é muito dinâmica, mas o Eder fez um excelente ponto. A interface, a inteligência artificial boa, ela replica, ela não é complicada. E a melhor maneira de não ser complicado foi uma sacada muito boa da Streamline, que foi criar um sistema com uma interface parecida com o Excel, apesar de a gente não ter nada a ver com o Excel. Então você coloca ali, organiza do maior número para o menor, cria filtros, é muito parecido, tá? Então aqui, vamos para a gente terminar essa terceira parte. A terceira onda de AI é o que a gente chama de resultado em longo prazo, porque envolve muito negociação e relacionamento, tá? Então vamos ver. O que a gente está falando aqui? Eu vou mostrar isso a seguir no sistema. É a equação do mundo. Cliente mais organizado e mais previsível tem maior poder de negociação. A gente vê isso na prática acontecendo direto. Tá? E também afeta a redução de riscos de atrasos com fornecedores. Vocês lembram o primeiro questionário vocês que montaram juntos com a gente, como o atraso de fornecedor é crítico. Mas a gente tem que fazer uma meia-culpa. Muitas vezes o atraso de fornecedor vem da urgência que é derrubada em cima do fornecedor, da ausência de previsibilidade. Então, quando você corrige isso, primeiro, você se torna o cliente mais organizado do teu fornecedor. Isso geralmente se traduz em melhor potencial de negociação. Tá? Gestão de capacidade é a mesma coisa. Se aquele bullwhip effect, aquele tsunami que eu mostrei antes, ele é já gigante nos fornecedores, quando você coloca a variável de comprar maquinário, tempo de entregar maquinário, instalação, treinamento de equipe na equação, fica, perdão, ainda maior. Então, como que você consegue gerar essa questão de simulação de capacidade de uma maneira que não a cada venda, você não vai comprar uma máquina a cada venda, mas pelo menos você tem um pulso da empresa que te permita fazer essas estratégias. E, finalmente, a gestão financeira de S&OP, tá? Aqui tem um grande ponto, uma coisa que a gente vê direto acontecer. Você move uma barbaridade de dinheiro do produto que está parado em produto B e C para financiar produto A. E aí o teu financeiro, não preciso explicar o quanto positivo isso é. Você não precisa buscar dinheiro novo, o dinheiro já está dentro da tua empresa, tá? Então eu vou mostrar como isso acontece. E também você tem previsão online em real time de compras até 100 períodos no futuro, tá? Pode ser 100 semanas ou 100 meses. Isso dá uma previsibilidade, uma ferramenta de previsão muito grande para a tua área financeira que ela vai saber o que tem que comprar, tá? Então, vamos para a prática de novo. Deixa eu compartilhar aqui, mostrar o que a gente está conversando sobre isso. Em primeiro lugar, o sistema ele vai te mostrar coisas como plano de pedido, até 100 meses para frente. Então, você pode traduzir isso em quantidade ou em finanças, e você pode entregar isso para o teu financeiro dizendo, olha, é isso aqui que a gente vai comprar. Claro, isso traduz em totais, em categorias, em localizações, todos aqueles parâmetros e filtros que a gente comentou. Então, ter essa previsibilidade, que, de novo, é alterada e ajustada a cada venda que você faz, a cada manufatura que você entrega, o produto que você recebe, despacha, te dá, de novo, uma assertividade, aí sim, uma curacidade muito maior, tá? Da mesma forma, ah, você pode colocar um plano de pedido para o teu fornecedor e a cada, sei lá, um plano de pedido, uma programação para 6 meses ou 12 meses, mas você pode perfeitamente a cada dia entregar uma atualização para ele. Não é prático, né, fazer essa mudança a cada dia, mas você pode perfeitamente, sem suar, sem se matar no Excel, entregar uma programação de uma atualização a cada 15 dias. Isso vai permitir que o teu fornecedor fique calibrando até você materializar o pedido, porque ele também tem uma cadeia de suprimento para te entregar as tuas ordens, tá? Então, essa visualização aqui, e de novo, nós estamos falando em segundos, não vai te tomar mais do que 5 minutos para extrair isso aqui, colocar num e-mail e mandar isso para o teu fornecedor,
totalmente atualizado com todos os parâmetros que você tem, ABC, supply chain e velocidade de resposta, tá? E claro, o sistema aqui, ele também te dá essas visualizações de nível de inventário projetado. Algo que eu não mostrei antes, mas que é poderoso. Como é que o usuário de inteligência artificial trabalha? Ele não fica modelando dado mais. Ele vem aqui e pergunta, ok, me mostra o que eu tenho de falta de estoque, do maior para o menor. Tá aqui, é isso que você tem que trabalhar no dia a dia. O resto, a AI toca, tá? Porque aqui tem uma ruptura. Ou você tem que colocar mais pedido, antecipar a ordem. O sistema está gritando para você que isso você tem que fazer alguma coisa, tá? E mesma coisa, excesso de estoque. Você clica aqui, ó, me mostra meu excesso de estoque do maior para o menor. Olha aqui tua cobertura. Eu tenho discussões incríveis com uma grande empresa de e-commerce também sobre isso. Eles estavam sempre se debatendo para definir cobertura. Não precisa se debater, só atua. Você não precisa mais levantar a cobertura de estoque. Está aqui, ó. Esse item está com 10 meses de cobertura de estoque. Tem que fazer alguma coisa. Ou não, deixa vender. De novo, essas células brancas aqui, onde a inteligência artificial já equalizou para você. Ela não vai te colocar pedido para cá, mas ela vai gritar para você colocar pedido aqui para cobrir esses vermelhos, as faltas. Tá? E é tão simples quanto isso. Por isso que a gente citou, e o Éder fez um excelente ponto, que a gente move o pessoal do operacional para o tático estratégico. É muito mais resolver problemas que não achar os problemas, mas resolver os problemas, começar a negociar com o fornecedor, atuar em cima do problema. Você move a tua equipe para um nível de inteligência muito, um nível de atuação muito mais inteligente e objetivo. Porque o problema, a AI cuida. E ela, não só isso, ela vai resolver para você. Claro, a gente tem clientes que clica aqui, tem 2 anos e meio de excesso de estoque. A AI não vai resolver isso para você. Você tem que colocar uma promoção de vendas, você tem que atuar para desovar ou transferir entre filiais, que o sistema também tem inteligência que faz essa transferência automática. Tá? Então, aqui você tem todas essas visões e mais, claro, a gente tem uma série de relatórios. Você pode chegar aqui e perguntar para o sistema, ok, me dá minhas vendas planejadas versus reais, e ele vai chegar, ele vai te dar análise por SKU, mas você pode agrupar também, dizer, olha, quais são os itens com o meu melhor, pior desempenho? Ó, planejei 2.100, estou entregando 1.700. Quais são os meus melhores desempenhos? Às vezes, melhor desempenho é ótimo para vendas, mas um terror para operações, né? Então, essas distorções também não são boas, né? Eu planejei 4, estávamos vendendo 8. Então, você tem essa flexibilidade. Eu brinco que depois que a gente implementa inteligência artificial, a gente marca um churrasco no pátio da empresa com um fogo cerimonial para queimar as planilhas de Excel, tá? E não precisa mais delas. É uma figura de linguagem, mas é bem divertido de fazer, tá? Então, só para mostrar para vocês qual é essa capacidade. E um último ponto é o que a gente chama, aqui a gente tem dashboards, é o que a gente chama, que é uma funcionalidade incrível, que é a Time Machine, que é a máquina do tempo, que a Streamline entrega de inteligência artificial. Lembra que a gente veio aqui na demanda, eu falei que você pode recalibrar a demanda, então você pode fazer simulações aqui de aumento de venda, mudança de estratégia, mudança, você pode chegar aqui em inventário, mudar todos os teus B e C para 70%, 80% de nível de serviço, aí quando você vem aqui, você diz para a empresa, ok, você fala para a inteligência artificial, simula minha empresa para daqui 6 meses ou um ano. Quando você clica aqui em 6 meses, por exemplo, o sistema ele está rodando, ele está simulando a empresa toda. Mas isso não é um exercício de Excel ou exercício de KPI, de gráfico. Toda a empresa está sendo simulada. Tudo lá dentro está sendo simulado. Então, você pode voltar nos relatórios, nos reportes, e entregar para o teu financeiro, entregar para a tua área de gestão. Nem entregar, na verdade, a gente faz isso numa mesa de reunião, porque é super rápido. Tá? São bancos de dados imensos que estão rodando e que a gente processa isso, você pode simular numa mesa de reunião. Então, você vê como os números aqui, claro que a inteligência artificial ela vai tentar sempre rodar a simulação para te entregar excesso e falta de estoque, quase zerado. E a gente vê esses gráficos realmente derrubarem 30%, 50%, 80%. Tá? Em alguns casos, a gente teve redução de estoque em 90%. E perda de venda, e redução de perda de venda também em 90%. Então, vê, de novo, sem saber o que as mexidas que eu fiz aí durante a demonstração, ele está pedindo um valor de inventário maior, mas que vai te aumentar a sua receita anual para derrubar o teu excesso de estoque e a tua falta de estoque, tá? Com volume de negócio maior. Isso não é
pré-programado para parecer bonitinho para vocês, pessoal. E se você brinca no sistema, ele às vezes dá resultados negativos para dizer, olha, eu acho que vai dar problema com essa estratégia. Então, essa simulação futura, em termos de gestão de capacidade de manufatura, funciona muito bem. E, de novo, não é complicado. O sistema não tem mais telas do que essas que eu estou mostrando para vocês. Essa é a desmistificação de inteligência artificial que a gente queria mostrar hoje. Tá? Maurício, eu acho que tu falou tudo, né? Nós temos a questão do tempo ali, deixar um espacinho, né, para nós conversar com o pessoal. Só uma coisinha assim, ó, que em qualquer momento, qualquer simulação, até essa simulação maior da Time Machine, a gente pode exportar as planilhas, né, exportar para o Excel, fazer uma análise mais criteriosa ou de grande volume e depois devolver para o sistema e comprovar se aquela simulação estava certa ou não, ou se as alterações nesse Excel estavam certas ou não. Eu acho que só faltou isso. O restante tu Perfeito. falou tudo. Ao invés de tu fazer um sistema muito complicado para tentar replicar tudo que as pessoas estão acostumadas a Excel, a gente fez uma integração com o Excel muito forte. Você pode literalmente derrubar tudo que tem no sistema para o Excel, modelar alguma coisa lá e ver resultado e subir de volta para a Streamline, e daí isso vira parâmetro do sistema. Tá? Então, só para terminar, essas são as três ondas e esses são os resultados que a gente entrega, que a inteligência artificial entrega para as empresas. Tá? De novo, isso é uma amostragem de centenas e centenas de clientes no mundo todo. Então, geralmente, empresas de grande porte, elas transformam de 1 a 2% das receitas brutas em lucro. Tá? Ah, um retorno de investimento muito rápido, a implantação ela é muito efetiva, até porque a gente não trabalha no modelo de entregar software tradicional. Vocês conhecem muito bem isso. Você compra o software, tem 2, 3 sessões de treinamento e é deixado para trás com 1000 tutoriais para aprender o software sozinho. A Streamline não trabalha assim. Ela trabalha com parceiros estratégicos, pessoas de negócios, como eu, Éder, que foram executivos de empresa, são executivos de empresa, e a gente faz todo o processo de remodelagem de processo junto com o sistema. O objetivo aqui é único: ter resultado financeiro de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Tá? E isso aumenta a competitividade de vocês um monte, porque você deixa de perder venda na ponta e, ao mesmo tempo, está gerenciando muito melhor o fluxo de caixa, otimizando estoque. Estou pegando o que está parado em B e C para financiar A. E o teu pessoal financeiro vai gostar bastante disso. Tá? Então, só para a gente tentar terminar no prazo aqui, mais um questionáriozinho, um último, para entender qual é a dinâmica que vocês veem. Então, por favor, se vocês puderem responder, a gente vai deixar uns 30 segundos. O que vocês imaginam como vocês gostariam de ter inteligência artificial nas empresas de vocês, em termos de uma linha do tempo, tá? Enquanto vocês respondem, para a gente otimizar o tempo também, tanto eu como o Éder, o contato do Éder está aqui, ele vai ser o primeiro ponto de contato depois desse webinar. A gente fica absolutamente à disposição para conversar com vocês. De novo, a gente não está falando de vender software aqui, a gente está falando de uma reforma, de um novo modelo de gestão completamente em linha com o que o mundo está começando a aplicar. E é quase mandatório. As empresas que não adotarem esse nível de resposta ao comportamento do consumidor, elas vão ter problemas muito sérios de sobrevivência no futuro. Vocês viram, no Brasil já tem mais da metade das empresas estão adotando sistemas similares, ou de gestão de supply chain. Então, o bom e velho Excel, se você pensar na linha do tempo, o que aconteceu de inovação nos últimos 50 anos em termos de demanda e supply chain? Excel, basicamente. 30, né? O Excel acabou de fazer aniversário de 30 anos, eu sou velho o suficiente para lembrar quando ele não existia. O Eder também, né? Não vou disfarçar. Mas agora não, agora a gente está falando de uma revolução gigantesca do jeito que as empresas trabalham com demanda e otimização, tá? Então, só para continuar aqui, se eu conseguir fazer a telinha aí para frente, perdão, acho que está mudo, Éder. Mostrar o resultado da pesquisa agora, depois tu. Não, esse eu acho que a gente vai mostrar depois no resultado Tá, do webinar. Então vamos lá. Deixa eu só colocar a tela de volta, ver se está funcionando. Está conseguindo ver a tela? sim, só não tá cheio. Agora sim. Agora sim. Então vamos lá. Aqui só uma apresentação, vai estar no webinar um pouco mais sobre a Streamline, né? O número de parceiros que a gente tem, as otimizações, como a empresa é líder,
mundial em termos de resposta do consumidor, avaliação de consumidor, é a campeã disparada em termos de facilidade de uso, é uma líder mundial com clientes de todos os países, de todos os tamanhos, tá? Outro ponto importante, nós estamos falando de empresas só de grande porte aqui, tá? Empresa de pequeno porte, empresa de pequeno porte é onde o fluxo de caixa é ainda mais importante, então é onde esse tipo de tecnologia também funciona muito melhor, tá? Isso aqui são artigos que a gente vai disponibilizar, vocês podem clicar depois no webinar. Eles estão em inglês, mas pode colocar no Google Translate, que eles rodam bem, tá? Então, você tem vários artigos publicados pelos fundadores da empresa, que são todos PhDs em cibernética matemática, com grande experiência em supply chain. Então, só para avisar que esses handouts, esses artigos estão disponíveis, tá? Tem várias maneiras interessantes aqui e business cases também, se vocês quiserem navegar um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais, tá? Como eu comentei, agora a gente tem perguntas e respostas. Se vocês tiverem algumas perguntas, por favor, a gente ainda tem 2 minutinhos, mas dá para ficar um pouco mais, tá? Vamos lá, tem uma pergunta do Abraão. Na opinião de vocês, o quanto irá impactar no profissional de supply e operação de interna e machine learning? Ela vai mover o profissional de supply chain, Abraão, de um nível muito mais operacional e reativo para um nível muito mais gerencial dentro da empresa. Tanto eu como o Éder, a gente teve funções de supply chain, a gente sabe que às vezes a gente é a ovelha negra, é o pessoal que fica no cantinho lá que não tem uma voz muito ativa na empresa, tá? Eu sei que isso mudou e depende muito do perfil da empresa, de quanto isso é importante, mas a supply chain geralmente tem uma visão de ser reativo, tá? Ah, Agora não, isso muda completamente. O SNOP, se você pensar no SOP, no Supply Optimization Planning, ele é algo que é gerenciado no nível executivo da empresa. Aquela reunião mensal do SNOP, que é tradicional, que a metodologia prega, que tem que acompanhar, ela reúne a diretoria executiva da empresa, com operações, com finanças, com comercial. Agora, se você ainda está no modelão do Excel, é difícil ter uma voz poderosa lá dentro. Agora, quando você remove essas barreiras e você está lá monitorando o profissional de supply chain, você está monitorando a cadeia inteira, do momento da venda até o MRP, incluindo compras, aí a tua voz sobe. Então é um momento muito interessante, é um momento muito poderoso para o profissional de supply chain hoje, porque ele tem vocês todos sabem, ele tem um impacto direto no fluxo de caixa da empresa. E agora ele tem uma ferramenta para comandar essa questão toda, tá? Eu gosto de falar assim, quando a gente trabalha com Excel, tradicionalmente, né, a gente aprende as fórmulas. Então, ao invés de tu perder o tempo cuidando das fórmulas, da curacidade e funcionalidade das fórmulas, e depois, né, desculpe o termo, mas no Brasil a gente usa bastante, entrar com todo o achismo de quanto tu tem que dimensionar para o futuro, tu não faz mais. Por quê? O algoritmo, né, tem muito questionamento sobre o algoritmo, mas ele funciona. Tu vai ver a precisão que tem os cálculos e a velocidade dos cálculos. Então, isso tu não se preocupa mais e tu vai ver todas as simulações. Qualquer dúvida que tu tenha, até mesmo assim, não, eu gostaria de mencionar tanto. Vamos ver o que que a AI me diz, vai te apresentar os dados, tanto financeiramente quanto quantitativamente, em termos de volume, e tu só vai decidir qual o melhor caminho que realmente reduz o excesso de estoque e reduz as tuas faltas para tu não perder venda. Então é uma mudança grande nesse sentido. Lógico que tem todo aquele processo de confiança no sistema para tu não ficar fazendo conta na ponta do lápis ou no Excel ainda para comparar. Esse problema de acuracidade sempre se traduz. Ok, peraí, vamos lá, tem uma pergunta. Quanto tempo médio as equipes abraçaram o sistema? Ah, Geralmente, minha carreira, toda a minha carreira foi em termos de transformação corporativa envolvendo tecnologia e operações. É um mistério humano, Rogério, a tua experiência. O Rogério está perguntando, na experiência de vocês, quanto tempo médio as equipes abraçaram o sistema? É um mistério de comportamento humano. Mesmo quando você coloca algum processo novo, sistema novo que vai facilitar a vida de todo mundo, o usuário ele tenta desafiar aquilo. Eu nunca entendi como, mas acontece. Estou falando aí com mais de 30 anos de experiência em transformação corporativa. Isso geralmente demora de 2 a 3 meses,
para a empresa abraçar o sistema. Tá? Depende muito do nível de suporte executivo da empresa. Tá? Mas mesmo que vier de cima para baixo, os usuários eles têm receio e demoram uns 2, 3 meses. Mas depois disso, você não consegue mais trabalhar sem. Vamos lá, no caso só SAP, que WMS, MRP estejam bem implantados para começar a utilizar uma ferramenta de AI como essa? Sim, Carlos. O Carlos está perguntando, basicamente, Carlos, deixa eu traduzir tua pergunta. Se a minha estrutura de dados está boa, a ferramenta funciona? Sim, esse é um requisito importante. Uma parte da nossa implantação é higienizar dado. Eu tive uma empresa que eu parei a implantação por 3 meses porque os dados não estavam bons. Porque, veja, a tua pergunta é ótima, porque quando o dado não está bom, a informação não está legal, tua bill of materials, tua lista de produtos para fazer produto final não está boa, você hoje tem a cabeça da pessoa que está lá no Excel que faz esses ajustes meio no braço. É arriscado para a empresa, porque aquela pessoa pode trocar de emprego, pode ir para outro lugar e você perdeu esse conhecimento, tá? Mas ainda tem o componente humano. Na AI, não. A AI ela vai pegar o dado, ela vai pegar o dado como dado e vai te entregar no final. Então, higienizar o dado, ter uma estrutura boa de dado, é um passo mandatório para você usar o sistema plenamente. Depois disso, a coisa vai, tá? Qual o nível de integração com o SAP? Total. Hoje, a gente tem integração com APIs com a maior parte dos sistemas. A gente está terminando a integração com o API para TOTOS no Brasil também. Tem Oracle, SAP, Shopify. O sistema ele é muito flexível do ponto de vista de API, porque ele não é. Aí que está. Essa inteligência artificial não é um módulo que vai ser empurrado lá dentro do teu RP, que tem milhões de conexões. É muito traumático fazer isso. Streamline pensa assim como uma grande cérebro de inteligência artificial que só busca dado de venda, nível de estoque, o que está despachando e recebendo. O tipo de dado é muito básico. E no final a gente te entrega o, a ordem de suprimento, ordem de manufatura, ressuprimento e transferência. Ele é muito simples de implantar e todo ele na nuvem, né? Não precisa investir em tecnologia. A gente não cobra para criar uma máquina virtual e rodar o sistema. Isso faz parte do preço da Streamline. Tá? Então você não precisa se Maurício, preocupar com eu infraestrutura. queria aproveitar essa pergunta, né, porque a gente está encontrando no Brasil muitas empresas locais, ERPs locais, né, e aí não precisa se preocupar porque a gente cria os conectores para conseguir ler as informações desses ERPs que não são mundiais. Então a gente consegue fazer isso também para os pequenos. O Ângelo está perguntando, a rede é treinada com dados dos clientes ou existe uma base já treinada para as previsões? Não, a gente vai pegar o comportamento do teu cliente e a inteligência artificial vai aprender em cima dela. Tá? Você pode ser de uma empresa que tem alta sazonalidade, por exemplo, moda sei lá, aluguel de carros no litoral catarinense durante o verão, que tem um pico gigantesco. Então, a AI ela vai aprender esse comportamento histórico e vai fazer os forecasts a partir disso, tá? Essa pergunta já veio de alguns clientes para mim, e assim, ó, a inteligência artificial já entra com a especialidade e o foco de redução de excesso de estoque e redução das faltas. Sim. Agora, também é natural, né? Toda inteligência artificial aprende com esse comportamento, aprende com essa variação dos dados e a sugestão dela vai ficar cada vez mais precisa dentro desse comportamento. Eu só vou compartilhar uma última tela para ficar no registro da gravação para vocês terem o contato do Éder, tá? A gente trabalha juntos, então eu também estou sempre envolvido aqui, tá? E depois vocês mandam para a gente uma avaliação do webinar, que é sempre bom escutar um feedback do pessoal, tá bom? Então o contato dele está aqui, tá? E a gente tem toda a disponibilidade de conversar com vocês um pouco mais, lembrando que isso não é só um software, isso é uma mudança de processo, e o modelo da Streamline de atacar a inteligência artificial, de implantar a inteligência artificial, não é deixando vocês sozinhos, a gente vai junto, é uma parceria de longo prazo para dar resultado financeiro, tá? Eu gosto de usar a palavra assessoria, né? Já que eu tenho empresa de consultoria, é basicamente uma assessoria, quer dizer, a gente vai capacitar o pessoal até ter domínio da ferramenta, esteja usando a ferramenta para gerar todo esse resultado que a gente mencionou.
tá? Então, Ou uma maneira temos, menos politicamente, menos bonita de falar, menos politicamente correta, a gente vai perturbar vocês um monte até que o sistema esteja funcionando, basicamente. Tá bom, gente. Muito obrigado. Desculpa aí os 7 minutos que puxou. Esse é um tópico que, claro, a gente é entusiasta, porque a inteligência artificial ela vai mudar completamente o mundo, mas ela já está mudando as empresas e ela já é acessível, ela não é um custo milionário para implantar e ela dá resultados milionários no curto prazo, como a gente tentou demonstrar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer falar português de novo, falar com vocês e a gente está sempre à disposição, tá bom? Éder, obrigado, como sempre. O Éder é um grande obrigado, amigo, um grande pessoal. Obrigado, profissional. Maurício. Então, Estamos à disposição. até logo. Um grande abraço. Tchau.